rodar e vão aí permanecer sendo assunto, temas em São Paulo e no Brasil com o Tabuleiro da Política. Já estão aqui com a gente no estúdio o Maurício Martins, o Rafa BG, eu falei Rafael Bergman no começo, mas é Rafa BG, porque assim nas redes sociais que a gente encontra o Rafa, nosso Rafael Bergman é Rafa BG, se encontra lá nas redes sociais. E vamos trazer temas importantes para você que está aqui sintonizado, conectado. Bom dia aos dois senhores, tudo bem? Bom dia Fred, bom dia Guardiã da Notícia, bom dia todo mundo, bom dia Rafa, né? Bem-vindo agora essa semana tão decisiva aí da nossa política. Verdade, uma semana também mais curta, tivemos feriado, Tiradentes, terça-feira. Então, bom dia Fred, bom dia Martins, bom dia Ali, bom dia ouvintes. É uma semana, né, mais curta, mas com muita atenção. Temos uma sucessão, né, uma escolha de sucessão para a Prefeitura de São Paulo. O Nunes está buscando o nome, né, Martins? São semanas mais curtas, né? Essa semana tivemos Tiradentes, semana que vem tem dia de trabalho. Nós estamos na semana mais curta. E o Ricardo Nunes está tentando ver aí, vai começar a fazer alguns testes com alguns nomes do seu secretariado, da sua confiança. Começou a lançar isso. Se nós formos olhar nos bastidores da política, começou a olhar isso e tá meio que colocando algumas pessoas que estão dobrando com a esposa dele como candidato a deputado estadual, de repente é para montar uma gincana aí, uma expectativa para que a pessoa que traga mais voto para essa campanha acabe virando favorito, tanto que o prefeito citou o nome aí do Sidney Cruz, que é candidato a deputado federal, é o principal dobrada hoje da Regina Nunes. Falou o nome do Fabrício Cobra, que é o secretário de subprefeituras, que vai ter que conseguir reorganizar todas as subprefeituras para ajudar nessa campanha aí. O Edson Aparecido já falou que não quer, tá fora, que é o nome de mais destaque, maior experiência nesse governo. E o que você acha, Rafa? Eu acho que a decisão é extremamente difícil. Como você colocou, a esposa do Nunes vem como candidata deputada estadual. Então é o momento também dele dar linha para muita gente, né, que vai fazer dobrada, criar expectativa. Com certeza, né, assumir a Prefeitura de São Paulo é uma responsabilidade gigante, né, Martins? Estamos falando de um orçamento de 137 bilhões, uma cidade com 11 milhões de pessoas. A escolha tem que ser cirúrgica. O Ricardo Nunes não quer surpresa no Tribunal de Contas, quer manter o seu legado. Os nomes que você ventilou, né, Maurício, tem alguns pontos delicados. Se a gente falar do Sidney Cruz, que era secretário da Habitação, tem uma mancha grande lá, né? Tem um problema aí, o maior estelionato imobiliário do país. Estamos falando de 1 bilhão, né, de reais que passou na pasta, não houve, de certa forma, fiscalização. Não começou na gestão dele também, isso daí vem de muito antes. Foi realmente vários anos, isso eu acho que piora ainda mais a situação. Como é que um problema desse tamanho ficou anos, né, acontecendo, imóveis que deveriam ser destinados a famílias pobres de 0 a 10 salários mínimos, acabaram virando isso, né, estúdio de luxo para investidor. Então, é um nome complicado. Eu acho que se vier para prefeito, isso vai bater, né? A oposição tem munição aí, calibre pesado, para desconstruir. Eu acho que um nome interessante Martins, Orlando Morando. Orlando Morando foi secretário de Segurança, saiu para concorrer agora como deputado federal, mas o trabalho dele é visível a olho nu, né? Se você pegar São Paulo, ele trouxe segurança para o centro, Praça da Sé estava largada, dominada, né, por, infelizmente, moradores de rua, gente se drogando. Ele aumentou o efetivo em 2.000 homens, quase 30%, né, de guardas. Ele
aumentou a frota em mais de 100%, 300 carros, né, elétricos. Ele ampliou o Smart Sampa em 25 mil câmeras, hoje já está batendo 40 mil. Enfim, ele trouxe o Natal de luz, que você podia andar no centro, né, iluminado, à noite. Paulista também, houve recuperação. A gente tinha a gangue da bike, que era impossível você andar na Paulista e não ser realmente assaltado, ter um problema. Então teve muitas mudanças positivas, inclusive a pasta saiu de um orçamento de 700 milhões para 1,8 bilhão. Então eu acho que é um nome forte. Tem uma história também, né, de ser 2 vezes prefeito de São Bernardo, uma cidade também, né, que era reduto petista, cidade do Lula, foi eleito, reeleito, com uma aprovação de 67%. Então é uma pessoa com muito pulso firme e uma pessoa extremamente preparada. O que você acha, Martins? Eu acho que ele primeiro precisa se eleger. Tem uma Porque passagem se ele aí. não se eleger deputado federal, ele está com um problema muito, muito sério. Ele perdeu a eleição em São Bernardo do Campo, ele tem uma oposição lá do prefeito, que a movimentação que o prefeito fez semana passada e que nós comentamos aqui, não é que o prefeito quer eleger alguém deputado federal e eleger alguém deputado estadual em São Bernardo, ele quer atrapalhar o Orlando Morando e a esposa. Ele está lançando 3 candidatos a federal, apoiando o Alex Manente, que foi o principal adversário dele na campanha de São Bernardo, e ele está dando apoio ao Alex Manente. Tem outros 2 candidatos lá que ele está forçando e dando uma força. Tem 3 deputados estaduais que ele está apoiando nos redutos do Orlando Morando. E eu acho que o Orlando Morando, a primeira coisa que ele tem que se preocupar é que ele está na chapa ruim, que é o MDB, para eleger deputado federal, e ele precisa se eleger. Porque ele, sem mandato, ele não se reelege nem para prefeito de São Bernardo de volta. Agora, além disso, tudo isso que você colocou de segurança, tem uma sombra do vice-governador que no início, para acabar com a Cracolândia, era ele que... Ia pessoalmente? O Fred lembra, ele ia pessoalmente, ele coordenava todas as ações pelo governo do estado. Aliás, eu achei que ele podia até ser um nome na eleição passada para vir prefeito, e ele vem de São José dos Campos, que é um negócio muito mais bem estruturado, é a cidade mais tecnológica hoje do país, por causa de uma série de coisas, por causa da Embraer, por causa de um monte de cidades. Hoje, se você quiser estacionar numa zona azul em São José dos Campos, o seu celular apita qual é a vaga que está disponível. É um negócio absurdo, São José dos Campos. E a vinda do vice-governador para o MDB a gente pode não considerar que seja o candidato Ricardo Nunes, mas ele pode surpreender e pode virar o candidato do MDB, e aí não tem mais o que fazer para a reeleição. O Felício Ramute ele transita muito próximo ao que o Kassab sempre transitou. E que ficou chateado, né, em relação... E que ficou chateado, e eu acho que pode ser meio que por aí. Agora, o Orlando, gosto muito dele, acho o trabalho da esposa sensacional na Assembleia Legislativa, mas ele tem uma oposição aí, um formato de campanha que ele vai ter muita dificuldade para se eleger. E o Fabrício Cobra, gente? Porque ele é um personagem que aparece muito, né, em todas as ações da prefeitura. Claro, pela função que ele tem como secretário das subprefeituras, ele aparece bastante. E antes também. Mas o Fabrício, ele saiu candidato 2 ou 3 vezes na vida, né, política dele. A mãe foi uma gestora sensacional, foi uma deputada incrível, foi uma vereadora. Eu fiz parte da Câmara Municipal como chefe de gabinete de um vereador enquanto ela era vereadora. Ela é uma advogada incrível e foi uma parlamentar sensacional. Agora, o Fabrício nunca decolou, ele saiu candidato 2 ou 3 vezes, fez uma média de 9 ou 11 mil votos. Toda eleição, todo mundo acha que ele vem e ele retira. Agora, nem filiado a partido nenhum. Esse ano, todo mundo achava que ele podia vir candidato, mas nem filiado a partido ele estava. Ele se desfiliou do PSDB na última e não se filiou em nenhum. O Fabrício, eu acho que é aquela famosa incógnita. Ele está sempre ocupando cargos muito, muito bons,
mas eu não sei o porquê que ele não arrisca tentar um mandato. Verdade, Martins. O Fabrício, né, advogado, ele participou do Renova BR, do RAPS, a renovação política. Você sabe que você sabe que esse Renova BR foi uma das coisas mais engraçadas que eu vi. Eu tenho muito mais tempo de política e vida de vocês. E é uma coisa sensacional quando pintou esses momentos de renovação na política, o Partido Novo que ia trazer coisas novas para a política. E aí a hora que você vê, a maioria do pessoal do Renova era tudo filho de alguém que está lá há décadas. O Partido Novo, pela Renova BR, elegeu um deputado estadual sensacional. Ele é muito bom, mas de Novo e de Renova não tinha absolutamente nada. Ele era filho de um ex-ministro do Collor, de um ex-secretário do Jânio Quadros, e ex-deputado e ex-secretário do Maluf, que era o João Melão, filho do João Melão, que tinha sido eleito deputado. E esses movimentos de renovação, a hora que você olha, é tudo mais do mesmo. Parece aquele pessoal do interior de São Paulo que você fala, olha, renovou na política. Ah, quem é? Ah, é o filho do prefeito. Verdade, Martins. Eu acho que falta atuação, falta mais presença, né, desses grupos que surgiram num momento delicado de corrupção, de descrença política, mas foi fogo de palha, né? Começou forte e hoje a gente não sente a presença mais deles, não enxerga um propósito claro e atuação efetiva. Então, com certeza tem essa crítica, mas o Fabrício tem um ponto a seu favor, que é de fato ser secretário das subprefeituras. Ele coordena 32 prefeitos regionais, ele é responsável pela zeladoria, então limpeza, corte, né, do mato, enfim, ele tem na mão dele uma articulação com cada subprefeitura muito grande. Isso, muito bem trabalhado, pode realmente ser muito vantajoso aí na hora realmente de passar comunicação, ter essas lideranças atuando em seu nome, fortalecendo. Fica um nome mais na memória também, né? As pessoas sabem quem é, né? Porque alguns nomes aqui a gente está citando, para quem acompanha a política, a gente sabe que conhecemos, né? Mas aquele que vota mesmo, que vai lá, né, da periferia, tal, às vezes pode não conhecer. O Fabrício tem essa oportunidade porque ele vai até os locais, né? Ele vem participando bastante. E zeladoria é vitrine, né? Quer dizer... Mas, Fred, o Fabrício, ele transita naquela linha que ele não sabe se ele é técnico ou se ele é político. Sim. Porque se nós formos analisar os últimos secretários de subprefeituras, os técnicos se deram muito, muito bem. Verdade. Modonese fez um trabalho primoroso, o Fabrício tem feito um trabalho muito bom. Você pega o Bruno Covas, foi secretário de subprefeituras e assumiu a prefeitura depois, aí foi diferenciado. Mas nós tivemos secretários políticos das subprefeituras que não vingaram e cada vez tiveram menos votos. Por exemplo, o Luiz Antônio de Medeiros foi secretário de subprefeituras por 2 anos. Ele chegou já a ter 300 mil votos. A última vez que saiu candidato, acho que fez 4. E foi secretário de subprefeituras coordenando todos os 32 subprefeitos da cidade de São Paulo. Você teve também... O Penido foi o melhor secretário. Penido e Modonese foram os 2 melhores secretários de subprefeituras que eu acompanhei no município de São Paulo dos últimos 20 anos. Tanto o Penido quanto o Modonese fizeram um trabalho esplêndido e fizeram uma linha de condução com os subprefeitos que foi primoroso. Tá? Agora, tirando esses 2, os que debandaram mais para a área política, eu acho que pecaram bastante. Eu não vejo isso. Eu acho que esses 2 técnicos foram maravilhosos. Agora, se você for lembrar de lá para trás, eu lembro de Ricardo Izar, que foi secretário de administrações regionais, que era subprefeituras antes, perdeu a eleição. Teve muita gente que, se a gente for puxar pela memória,
são pessoas que não vingaram, não, enquanto políticos, enquanto os técnicos foram muito bem. E a gente teve alguns subprefeitos saindo agora de subprefeituras para se tornar candidatos a deputado estadual e federal também. E eu acho que o único que saiu foi o Marcos Zerbini, de Pirituba. Tem o de Santo Amaro também saiu. Não, o de Santo Amaro saiu para coordenar a campanha do... sim, mas nesse momento, né? Nesse momento... mas para sair candidato de subprefeitos, os que saíram na campanha passada para vereador, nenhum se elegeu. E agora o único que saiu candidato a deputado estadual, porque sempre foi... Ele começou vereador em 92 ou 96, que é o Marcos Zerbini, virou deputado estadual muito bem votado e infelizmente acabou perdendo, precisava da vaga do Zerbini na Assembleia Legislativa, mas assim que ele perdeu a campanha para deputado estadual, foi convidado pelo Ricardo Nunes para assumir a subprefeitura de Pirituba, fez um trabalho belíssimo em conjunto, inclusive com Perus ali, que é um reduto eleitoral dele, tanto Pirituba quanto Perus, fez um belíssimo trabalho ali na região noroeste de São Paulo, e ele é o único que deixou de ser subprefeito para vir candidato a deputado estadual. Faltam opções também, gente. Se a gente pensar assim, nomes, assim, você fala, nossa, esse é o nome, hein? Esse é o, né? Tanto para quem está no poder hoje, para a oposição, né? Acho que eu vejo a oposição com maior chance de tentar sonhar com uma prefeitura de São Paulo do que o governo hoje. Vocês pensam assim? É verdade, Fred. Falta, acho que, nome na política de modo geral. Ainda mais quando você estreita um pouco a questão, né? Quer dizer, Ricardo Nunes tentando achar uma pessoa próxima do seu núcleo para indicar para virar prefeito de São Paulo. Então aí você restringe mais ainda. Se a gente está com problema de políticos de forma geral, imagine uma situação dessa. Agora tem um detalhe importante também, Martins. O nome também escolhido vai ter que ser validado pelo Tarcísio e pelo Kassab, porque são realmente dois grandes players que também definem o jogo, tem uma relação próxima aí com o Ricardo Nunes e o apoio deles é fundamental. E quando a gente lembra agora do Ramute, a gente tem uma situação delicada, né? Porque ele saiu do PSD, de Kassab, foi pro MDB, e isso com certeza, né, deixou o Kassab enfurecido. Não é nada legal, né, você perder um player seu que era vice-governador para outro partido. Então, se ele quiser vir para prefeito depois, você acha que o Kassab vai deixar? Eu acho que o último que todo mundo contou essa história, que o Kassab ficou descontente, que não ia acontecer mais nada, foi o Rodrigo Garcia, que virou governador. Você entendeu? Eu acho que essas histórias do Kassab de deixar a pessoa ir ocupar um outro espaço para ele poder ter tentáculos em todos os locais. Não é o Kassab à toa, não tem mais de 200 prefeituras à toa, não tem a quantidade de deputado que tem pelo país à toa, e toda vez que alguém sai que acham que é muito dele e que ocupa outro espaço, você olha e fala assim, olha, o Kassab ficou chateado, aí de repente o cara vira governador. E os que ele traz para perto, que isso é uma coisa muito maluca de se ver com o Kassab. Por exemplo, se você pegar a entourage toda de eleitos do Kassab, que sempre deram apoio a ele e ficaram em volta dele, nenhum ganhou eleição. Tem o Guilherme Campos de Campinas, que era deputado, perdeu a eleição. O secretário da Saúde agora do Tarcísio, que foi deputado federal, que é aquele da língua presa, como que é o nome do médico, que é secretário da Saúde do Tarcísio, também perdeu a eleição, foi deputado federal 2 mandatos. Walter Ioshi foi deputado 3, 4 mandatos, perdeu a eleição. O Antônio Goulart, que era ligado e muito próximo ao Kassab, perdeu a eleição. Tem um monte de gente que é muito ligado ao Kassab e que nunca saiu do lado dele, todos como funcionários ali. Um tá de presidente do Sebrae, outro tá de secretário de... O Afif, que já foi até candidato a presidente da República, junto com o Caiado, resolveu recolher tudo e ser da linha direta e muito próximo do Kassab, nunca mais saiu candidato a nada e está sempre de vice, indicado a suplente, secretário de alguma coisa, e eu não consigo ver as pessoas que se distanciam do Kassab irem para um lugar pior. O Rodrigo Garcia saiu, todo mundo falou, brigaram e agora não tem mais Rodrigo Garcia, não tem mais você, como é que é?
Quem sabe conta comigo, federal é Kassab, estadual é o Rodrigo. Aí o Rodrigo distanciou e falou, agora o Rodrigo acabou, virou governador. Agora tem o Rasmussen. Rasmussen abrigou, Ramute vai vir agora e pode ser que acabe, vai acabar virando prefeito de São Paulo. O Kassab sabe colocar, o nosso quadro que chama Tabuleiro Paulista, eu acho que podia ser em homenagem ao Kassab, que ele sabe colocar a peça no tabuleiro como ninguém. Não tem ninguém que sabe colocar a peça desse jeito. É verdade, Martins. Uma coisa é certa, não divide nada na política, né? Problemas depois viram amizades, então tem muita água para correr. Essa indicação do Nunes tem um peso enorme, então está longe ainda também, né, da eleição para a prefeitura. Estamos indo para uma eleição agora de deputados, presidência, então mais alguns anos aí para a prefeitura, então tem muito jogo ainda para ser disputado, muito nome ainda para ser testado, mas uma coisa é certa, a responsabilidade de fato de assumir São Paulo é gigantesca e de novo tem que ser um nome que o grupo, né, todo apoie. Eu acho que um nome que desagrade, né, Kassab, Tarcísio, dificilmente passa. Eu acho também eu fui pesquisar aqui, só para não ficar com o ex-deputado, que hoje é secretário e tem a língua presa, ele chama Eleusis Paiva. É um nome difícil de lembrar sempre. Não é um comum, né? O ex-deputado Eleusis Paiva, que o filho dele é candidato agora a deputado, ele tá apoiando o filho e ele se manteve como secretário da Saúde, tá desde o início do governo, desde o primeiro dia do governo Tarcísio como secretário da Saúde. Então, só para dar essa linha. Essa final. E encerramos o Cidade, dentro da cidade, com as possibilidades da prefeitura aí para o sucessor do Ricardo Nunes. Com certeza. Então é isso, vou colocar um ponto final na edição de hoje do Cidade da Cidade, que volta segunda-feira que vem, hein, das 7 às 9 da manhã. Para você que está conectado aqui na Guardiana Notícias, para você que está sintonizado também no FM 82,3. Vamos ao intervalo, agradeço a você a sua audiência e fique com a gente. Tem a segunda parte, Tabuleiro da Política, com o Rico Santana já no aquecimento, para entrar também na discussão nacional, para você que está aqui com a gente na Guardiana Notícias. Já voltamos, vamos ao intervalo e a gente já volta aqui para você com a sequência do Tabuleiro da Política, já download da notícia, primeira edição, para você. No Manai Gastronomia, nossa comida é feita com amor. Inspirada na diversidade de ingredientes e paladares. Cada receita é preparada diariamente com ingredientes fresquinhos e da melhor qualidade. Explore nosso buffet self-service, que oferece uma centena de opções para agradar todos os gostos e dietas. Visite nossas unidades Consolação, Berrini, Paulista, Augusta e Cidade Jardim. Confira endereços e horários nas redes sociais e em nosso site. Venha saborear uma refeição inesquecível no Manai Gastronomia, onde a qualidade e o sabor se encontram. Oferecimento SP Security. Segurança inteligente para o seu lar. Proteja sua família e fortaleça seu condomínio com tecnologia de ponta. Acesse spsecurity.com.br e descubra como transformar a segurança da sua casa.